Estamos começando mais uma vez pela TV Novo Tempo, seu programa Evidências, na constante busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você já percebeu como uma simples palavra ou frase podem ter significados diferentes e até causar bastante confusão apenas por uma questão de semântica? Foi o que aconteceu com o famoso ator e diretor de cinema Woody Allen. Por causa dessas sutilezas linguísticas em que às vezes até quem é bom de gramática escorrega, o pobre cineasta passou para muitos a ideia de ser um homem sujo. Há tempos atrás, uma das suas mais famosas frases caiu na opinião pública como uma bomba. Ele disse: "Tomar banho é esnobismo." Agora imagine só como ficou a situação em círculos nacionais onde o banho diário é quase uma doutrina cultural. Você sabe, brasileiro não perdoa quem não toma banho todos os dias. Houve até quem comparasse Woody Allen com outro cineasta, o francês Jean-Luc Godard. Dizem os entendidos que ele só tomou banho em 1960, quando rodou o filme Acossado, e só foi tomar o segundo banho quando rodou outro filme em 1966. Bem, se é exagero essa história, eu não sei. Mas, pelo menos, Woody Allen, este sim, poderia ser redimido se o pessoal entendesse melhor o que ele quis dizer. No original inglês, a expressão de Woody foi to take a bath. Ora, bath é diferente de shower, que é banho de chuveiro. Bath é banho de banheira. O que ele disse é que tomar banho de banheira é algo muito esnobe. Banho de banheira não é o mesmo que banho de chuveiro. Mas pobre Woody Allen, por causa da semântica, ganhou a fama de Sugismundo. Saindo da situação hilária que acabamos de mostrar, podemos dizer que o mesmo risco de má interpretação acontece também com a Bíblia Sagrada. Esse livro, lembremos, embora divino e bastante atual, tem mais de 2000 anos que foi concluído. Isso sem contar que os seus primeiros livros foram escritos há pelo menos 3.400 anos. Ora, se muita coisa muda em 50 anos, imagine em milênios. Só para você ter uma ideia, no tempo dos nossos avós, derramar significava cortar ramas e não entornar um líquido como usamos hoje em dia. Portanto, constitui um grave erro pensar que, só porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela pode ser lida prontamente, sem nenhum tipo de estudo que envolva a sua cultura, os seus costumes e as suas línguas originais. O que não significa, é claro, que Deus não revele verdades a pessoas simples. Uma coisa não anula a outra. Deus pode mostrar verdades a qualquer pessoa, mas em situações ideais, devemos lançar mão dos recursos que possuímos para evitar imprecisões na leitura. E isto se torna muito sério quando estamos falando da palavra de Deus. E além de sério, isso se torna muito mais grave quando estamos falando de pastores ou ministros religiosos de qualquer denominação que seja. Mesmo os estudantes de teologia ou padres e pastores recém-formados deveriam estar atentos para isso. Em 1903, a autora americana Ellen White escreveu um artigo para os estudantes do Seminário Adventista de Barrow Creek, que ainda é muito atual em seu conteúdo. Veja o que ela disse. Que o ministro jovem lute com os difíceis problemas que se encontram na palavra de Deus, e seu intelecto todo se despertará. À medida que estuda diligentemente as grandes verdades que se acham nas Escrituras, será habilitado a pregar sermões que encerram uma mensagem direta, definida e ajudarão os ouvintes a escolherem o caminho certo. O ministro que se arrisca a ensinar a verdade possuindo leves noções da palavra de Deus ofende o Espírito Santo. Palavras fortes, não é mesmo? Por isso resolvemos citá-las para você. Sendo assim, vamos no programa de hoje dar alguns exemplos de como o conhecimento da antiga cultura do Oriente Médio, bem como do grego e do hebraico, ajuda na compreensão de muitas passagens que se encontram na Bíblia Sagrada. Vamos começar pelo grego e ver como ele pode ajudar a resolver algumas aparentes contradições do livro inspirado. No livro de Atos, capítulo 9, temos a história de como Paulo, ofuscado por uma luz divina que o cegara, caiu de seu cavalo enquanto seguia para a cidade de Damasco. Paulo, naquele episódio, estava perseguindo os cristãos e nutria a intenção até mesmo de matá-los, se preciso fosse.
Foi aí que Jesus lhe apareceu no caminho e, em virtude desta visão majestosa, Paulo se converte e se torna um seguidor de Jesus Cristo. Pois bem, Atos 9, verso 7, relembra a cena e diz que os companheiros de Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam o que era dito. Já em Atos, capítulo 22, verso 9, dependendo da versão que você tiver em mãos, é dito que os companheiros de Paulo não ouviram a voz. Isto é uma contradição. Como entender isso? Ora, o verbo em grego é akouo, que significa tanto ouvir um som como compreender mentalmente o que se diz. Em Atos 9, os companheiros de Paulo ouvem a voz, mas não compreendem o que é dito. Já em Atos 22, a palavra voz aparece no acusativo, significando que eles a ouviram, mas não a ponto de entenderem o que era dito. Em algumas versões mais modernas, compreendendo esta peculiaridade da língua grega, os tradutores rearranjaram o texto de modo a captar melhor o sentido original, desfazendo deste modo a aparente contradição da Bíblia. Agora veja mais esta estranha passagem das Escrituras que aparece no Salmo 119, verso 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. E então, se alguém lesse esse texto para você e perguntasse o que ele quer dizer, o que você responderia? Bem, primeiramente, o que é um odre? Muitos acham que o odre seria um vaso de barro ou coisa parecida, mas não é isso. Eu quero mostrar para você nesse programa o que é um odre. Eu tenho justamente aqui em minhas mãos um odre. Ele veio do Egito e foi muito usado por beduínos que vivem próximos ao Monte Sinai. Como você pode ver, ele é feito de pele de animal e servia para colocar água ou vinho. Eles geralmente usavam uma cabra ou meia cabra, como neste caso. O que eles faziam é o seguinte: eles geralmente degolavam a cabeça do animal, tiravam aqui todas as suas entranhas, depois curtiam o couro, aí costuravam as patas de modo a torná-lo uma bolsa hermeticamente fechada e estava pronto para o seu uso. O couro ajuda a manter o líquido numa temperatura agradável, como se estivesse quase dentro de uma geladeira. Uma temperatura que seria impossível num deserto que pode chegar a mais de 40 graus na sombra. Além disso, o fato de ser de couro e não de argila facilita o transporte, pois não corre o risco de se quebrar, como acontece com os vasos. E assim, se quebrasse, perderia o precioso líquido do deserto, que você sabe é a água. Mas havia uma situação para a qual os homens do deserto deveriam estar atentos. É que o odre pode e fica velho. Jesus, certa vez, usando um odre como elemento pedagógico, ensinou: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservarão. Mateus capítulo 9, verso 17. Ora, o vinho novo que Jesus fez referência é o vinho não fermentado. E quando você coloca um vinho não fermentado dentro do odre, em pouco tempo ele vai começar o processo de fermentação e criará gases que o expandirão. Mas nesse caso não tem problema, porque o couro se estica e tudo fica bem. Agora, quando o odre, como este aqui, já está bem velho, o couro perde a sua elasticidade. E aí então, o vinho novo, se colocado dentro dele, ao expandir pela fermentação, vai fazer com que o couro rasgue e o sujeito perderá tanto o vinho quanto o odre que possuía. O significado disso, segundo a interpretação de alguns teólogos, é que a mensagem de Jesus deveria chegar como um vinho novo, e muitas vezes ela chegava como um vinho novo, mas infelizmente para as engessadas tradições dos fariseus. E assim sendo, a mensagem nova de Cristo provocava uma grande ruptura de conceitos, de ideias, de pensamentos no judaísmo. Uma aplicação disto para hoje seria a de que, se você não tiver uma mente aberta, uma mente renovada, jamais poderá entender as coisas do Espírito Santo, pois a Bíblia, pode acreditar, é em muitas instâncias uma complexa quebra de paradigmas. Imagine só, um livro que pede para você não odiar, não adulterar, não buscar em primeiro lugar o seu próprio interesse.
Um livro que lhe pede para renunciar o eu e entregar a sua vida a Deus. Algo, convenhamos, completamente na contramão de muitos slogans atuais. Noutras palavras, devemos ter, acima de tudo, uma mente aberta. Mas cuidado, não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora dela. E quanto ao texto do Salmo, já me assemelha a um odre na fumaça, você se lembra? O que significa aquilo? Um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Ora, agora que já sabemos o que é um odre e para que ele servia, podemos então entender melhor o texto bíblico. Nos tempos mais antigos, era comum que muitos povos dormissem em tendas como esta que você vê em seu vídeo. Aliás, até hoje, beduínos e nômades do deserto ainda conservam alguns desses costumes milenares de moradia e adaptação ao deserto do Oriente Médio. Para espantar moscas, vespas e animais peçonhentos, eles costumam acender fogo perto da tenda ou às vezes até mesmo dentro dela, por mais perigoso que isso seja. O fogo também serve para aquecê-los durante o inverno. Agora imagine essa situação. Nesse contexto, odres velhos eram pendurados no teto da tenda ou do lado de fora dela para servirem de remendo. Como não servem para colocar líquido, eles são eventualmente cortados e o seu couro é usado para consertar sandálias ou tapar algum buraco da própria tenda. Então, pendurados ali, os velhos odres são praticamente esquecidos e ficam o tempo todo recebendo a fumaça da fogueira. Agora o sentido ficou mais claro. Esta é a sina de um odre velho e sem serventia. Terminar os seus dias recebendo fumaça de fogueira. Portanto, o salmista, que já deveria estar idoso quando escreveu esse salmo, se assemelhava a um odre na fumaça, isto é, um odre velho. Mas o seu arremate é que faz toda a diferença. Ele disse: ainda que eu seja um dia esquecido pelas pessoas, eu continuarei sendo fiel a Deus. Muito bonito e eticamente muito profundo. Em Isaías capítulo 15, versículos 1 e 2, temos outra passagem confusa para a nossa cultura se não observarmos o contexto da época. Aqui em Isaías é dito o seguinte: Numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e aos altos para chorar. Lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é raspada. Pelo que se pode perceber, aqui fala de uma importante cidade de Moabe chamada Kir, que tinha a sua destruição anunciada pelo profeta. Então, ele fala de choro, lamento e diz que todas as cabeças se fizeram calvas, isto é, carecas, e toda a barba foi raspada. Ora, em nossa sociedade, não há problema algum em ver um homem careca e sem barba. Aliás, pelo contrário, dependendo da situação, barba e cabelos fartos podem ser sinônimos de desleixo e falta de higiene. Mas no tempo de Isaías, não era assim. Fazer a barba ou raspar o cabelo não era um ato rotineiro, mas um símbolo de profunda depressão. Veja esses nobres da Pérsia. Perceba como são barbados e de cabelo farto. O mesmo padrão se repete no busto do rei da Assíria e também nesta antiga estátua do deus Hermes. Repare os cabelos em forma de trança. Aliás, de acordo com um outro episódio descrito em 2 Reis, capítulo 2, versos 23 a 25, envolvendo nesse caso o profeta Eliseu e algumas crianças, perceba que eles zombavam do profeta por ele ser calvo. Notamos então que não ter barbas ou cabelos era, naquele tempo, motivo de zombaria e deboche coletivo. A mesma atitude encontramos nas comédias gregas de Aristófanes, que viveu no V século a.C. Nos tempos antigos, portanto, cabelo farto e barba longa eram um sinal de dignidade e muito respeito social. Agora, é claro que havia exceções. Esta questão poderia variar de povo para povo, de tempo para tempo. Os egípcios, por exemplo, preferiam manter-se depilados no rosto e no corpo inteiro. Essa imagem de um escravo nos dá uma ideia. Note que ele não tem barbas e certamente era careca, por isso usa essa touca ou, em alguns casos, uma peruca. Viu como era uma cultura diferente no caso dos egípcios? O mesmo valia também para o faraó.
salvo o fato de que, neste caso, quando ele estava em ofícios reais, não abria mão de usar um cavanhaque postiço como este que você vê aqui nesta estatueta, representando a sua dignidade real. Também é possível que algumas profissões exigissem que o indivíduo se barbeasse por completo. É o caso de sacerdotes e médicos da Mesopotâmia que, por questões cerimoniais, tinham a cabeça completamente depilada. Como eu disse, o assunto poderia variar com o tempo e o lugar. Mas nos tempos do Novo Testamento, Paulo escreveu que seria uma desonra para um homem ter cabeleira comprida. Isto está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Já no Antigo Testamento, personagens como Sansão e Absalão são descritos como símbolo de beleza e perfeição física por causa justamente dos longos cabelos que cada um possuía. Agora, de acordo com o que lemos em 2 Samuel, capítulo 10, versos 4 a 5, alguém que corta em público a barba do outro o humilha profundamente. E isto era muito comum em casos de guerra. Noutras situações, porém, a raspagem voluntária da barba poderia ser um sinal de luto, tristeza, como é o caso do profeta Ezequiel, que barbeou-se como símbolo da vindoura destruição de Jerusalém. Com isso em mente, fica mais fácil você entender Isaías capítulo 15, quando fala de pessoas barbeadas e carecas como sinal de desgraça e humilhação coletivas. Existia o caso ainda daquele que fazia o voto de Nazireu, não permitindo que sua barba e seus cabelos fossem sequer aparados até a data do cumprimento ou do término desse voto. Depois disso, esse sujeito que havia feito o voto de Nazireu se depilava, entregava os cabelos e o pelo da barba ao sacerdote como sacrifício para com Deus. Você pode ler isso na Bíblia em Números capítulo 6, versículos 5 a 21. Existe também uma lei no livro de Levítico que diz o seguinte: Não cortareis o cabelo em redondo, nem danifiqueis as extremidades da barba. Levítico capítulo 19, verso 27. Muito se tem discutido sobre o significado desses versos e algumas correntes religiosas, talvez por desconhecerem o contexto da época, fizeram deste texto a base para proibir que homens cortem as suas barbas, mas o sentido original parece ser outro. O contexto parece mostrar vários ritos pagãos praticados pelo povo cananita. Um deles, inclusive, consistia em ferir-se com facas para expressar sentimento de luto. Deus, é claro, queria livrar os hebreus desse tipo de comportamento fanático, por isso proibiu-lhes cortar a barba em rituais pagãos, como faziam seus vizinhos de Canaã. Este é o único motivo do mandamento, e não há ali nada que pareça proibir alguém de outra época ou contexto de usar um barbeador ou retirar pelos de seu rosto. Já diziam os antigos, um texto fora de contexto gera um pretexto. E já que falamos em Canaã, você certamente já leu na Bíblia que aquela seria uma terra onde mana leite e mel, não é isto? Mas ali a Bíblia está fazendo referência ao leite de cabras e não ao leite de vaca, pois as cabras, sim, eram animais mais comuns no ambiente do deserto. E quanto ao mel? Bem, embora eles também conhecessem o mel de abelha, ali refere-se mais propriamente ao mel da tamareira, que é uma árvore muito abundante no país. Aliás, eu trouxe aqui uma tâmara, fruto da tamareira, para mostrar para você. Ela produz um mel muito doce e agradável. Essa fruta e o seu mel eram tão apreciados que chegava a ser um costume dar para uma menina o nome de Tamar, que significa tâmara. Interessante, não é mesmo? A Bíblia mostra pelo menos 3 mulheres que tinham esse nome de Tâmara. Uma seria a nora de Jacó, a outra seria a filha de Davi e a terceira a filha de Absalão. Vamos terminar os nossos exemplos mostrando um costume egípcio que ilustra muito bem algo também mencionado na Bíblia Sagrada. Aqui você tem a imagem de casamento do faraó Tutancâmon. Note que ele tem um pé descalço e o outro calçado com uma sandália. O mesmo se passa com a princesa, a sua esposa. Ela também tem um pé calçado e o outro descalço. Veja, a Bíblia não prescreve esse rito, mas o pressupõe. Em Rute 4, verso 7, lemos:
Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava um negócio em Israel. O elemento negociado em Rute também era um contrato de casamento, e a cena do rei Tutancâmon ilustra muito bem esta situação de tirar a sandália para firmar um negócio. A Bíblia é um livro fantástico, não é mesmo? Rico em cultura, história, teologia e, acima de tudo, rico em revelar aos homens a vontade de Deus. Eu espero que você tenha apreciado o programa de hoje. Noutra oportunidade, traremos para você novos exemplos da cultura do Antigo Oriente Médio que ilustram as várias passagens da Bíblia Sagrada. Mas o nosso programa está terminando e agora é hora de dizer até logo. Mas na semana que vem nos encontraremos novamente aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E lembre-se, evidências você só tem aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até semana que vem.